gravar, só se for pelo computador. E a qualidade da câmera do computador não é tão boa como a do telefone. Pelo telefone é bem melhor. Então vamos lá. Podem colocar o nome de vocês, certo? Enquanto isso eu vou introduzindo a nossa reflexão, Depois de certo? 2 horas eu terminei de botar meu nome. Vamos lá. Nós havíamos, na aula passada, corrigido as atividades da página 42 até a página 45, certo? Nós estamos no tema ética na comunidade e nós iremos permanecer nele, só que agora iremos falar também, iremos refletir sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Iremos entrar um pouco mais no Que direito página? principalmente ao lazer, certo? Abram um livrinho de vocês na página 46, certo? Página 46. 46. A 45 a gente já corrigiu. Foi. Professor, e a 7? O professor vai querer que a gente mostre sobre esse site. Eu não entendi, minha querida. A questão 7, o professor vai querer que a gente mostre e leia. A questão 7 é para devolver pelo Google Sala de Aula. É porque eu acredito que não vai ser possível mostrar. E até poderia, mas para ficar mais organizado, o Google Sala de Aula é o ambiente ideal para isso, tá Eu certo? mandei. Você lembra que eu enviei para o senhor? Eu De quem já mandei. me mandou, todo mundo que já mandou eu já vi, certo? Quem já me mandou, eu já vi. Posso. Você, tá, com licença, professor, pode começar a leitura? Pode. Aqui na página 46, o direito das crianças ao lazer e a crescer sem carências. Pode começar. Vou iniciar. Um estudo mostra que as crianças brincam menos e já não sonham em ser astronautas e sim ricas e famosas. Coincidindo com o Dia Internacional dos Direitos da Infância, foram apresentados diversos trabalhos que mostram as mudanças, nem sempre para melhor, que afetam a vida das crianças. Um deles, realizado pelo Instituto Tecnológico do Produto Infantil e do Lazer, compara o que sonham e brincam as crianças de hoje em relação aos dos anos 1990. E, e o que se descobriu é que as crianças têm agora menos lazer e estão mais sobrecarregadas por deveres e atividades extracurriculares do que as de 25 anos atrás. Não é o primeiro estudo que alerta sobre o estresse infantil e a falta de tempo para brincar, o que tem consequências importantes em sua formação. A brincadeira é um elemento indispensável para uma infância feliz e um importante instrumento de socialização. Certo, vamos refletir um pouco sobre esse primeiro parágrafo. Para quem chegou agora, página 46. Aqui nós temos uma comparação com o que as crianças dos anos de 1990 e até mesmo dos de 1980 sonhavam em ser, o que é que elas esperavam ser quando fossem adultas, e os sonhos das crianças do mundo atual. E aqui ele abre um paralelo, certo? Informando que a brincadeira, o ato de brincar, é elemento crucial, é fundamental, é peça-chave nesse desenvolvimento. Por exemplo, os meninos, principalmente, que brincam muito com carrinhos, né? As meninas também, claro, mas os meninos são maioria que brincam com carrinhos. Logo, os homens desenvolvem mais essa vontade de querer ter um carro, esse apreço pelo veículo. É tanto que a população de motoristas, mundialmente falando, é majoritariamente masculina. Ou seja, a maioria dos motoristas que temos no mundo atualmente é composta de homens, certo? E aqui ele fala muito sobre essa importância. A brincadeira é fundamental para decidir o que é que você vai ser. Como, por exemplo, temos muitas enfermeiras. A população de enfermeiras é maior do que a população de enfermeiros. As meninas geralmente têm aquelas brincadeiras de mais cuidado com a sua bonequinha, por exemplo. Elas brincam mais de cuidar do próximo. Não que os meninos não cuidem do próximo também. É só um paralelo entre brincadeira e profissionalismo, certo? Eu posso até falar por mim que na minha adolescência eu ensinava muito o que eu sei para os meus amigos. Eu ensinava informática, ensinava desenho, ensinava música. Hoje eu sou professor. Olha só, de tanto brincar de ensinar, hoje eu ensino como profissão. Então, esse texto aqui é muito válido, muito coerente. Eu vou continuar a leitura. As crianças de hoje não só dedicam menos tempo para brincar, como também brincam
quando brincam, aliás, as crianças de hoje não só dedicam menos tempo para brincar, como também, quando brincam, a maioria não o faz com outras crianças, no parque, na rua ou na praça, mas em casa e muitas vezes sozinha. E já não brincam tanto com brinquedos, mas com aparelhos eletrônicos, entre os quais predomina o jogo individual com a máquina. Ou seja, aqui está falando que o coletivismo na brincadeira com muitas crianças, está se tornando algo do passado. Não que seja ultrapassado, certo? E não que não seja necessário. É muito necessário essa interação interpessoal, de uma pessoa para outra. Hoje tem-se brincadeiras intrapessoal, de você consigo mesmo, sozinho, com seu telefone, o que não é tão legal assim. É muito importante que haja essa interação com outras pessoas para a sua Professor, formação social, certo? certo. Professor, Pois não? geralmente, as, pe- as, cri- geralmente as crianças mais velhas que atualmente brincam com celulares e aparelhos eletrônicos. Mas as mais novas continuam com brinquedos e tem que seja eletrônico. As crianças Sim, com os sim. brinquedos ainda estão Minha, crianças mais novas. professor, Certo, certo. Vamos continuar a leitura, tá bem? professor, professor. Pois não. Minha prima de 5 anos tem celular só pra ela. Eu disse pra minha tia que não dá, só que ela deu. Não entendi, Ela Maria. minha prima tem 5 anos e já tem um celular. Melhor do que o meu. Ah, sim. Tá bem. Tá certo. Vou continuar a leitura, pessoal. Prestem atenção, por favor. Vamos deixar as dúvidas para depois da explicação, certo? É verdade que esses jogos potencializam as habilidades motoras e a rapidez de raciocínio, mas não deixa de ser uma forma de brincar solitária, o que não contribui para o amadurecimento da personalidade. Aqui estamos falando de um ponto positivo. É verdade, existem jogos, principalmente os jogos que exigem raciocínio, que exigem que você quebre a cabeça, exigem que você pense mais. Professor, Esses jogos, só um momento, esses jogos, eles ajudam a desenvolver as suas capacidades motoras, né? Até mesmo a sua motricidade. Eles ajudam. É um ponto positivo? Sim, claro. Mas aqui estamos falando de ética na comunidade, de uma maneira comunitária, ou seja, não é individual, é você e outras pessoas. Então, isso aqui é uma forma de auto-isolamento. É, o que o Pedro Maciel aqui falou é muito importante também, que antigamente, realmente, antigamente era mais seguro as crianças ficarem na rua, principalmente até determinados horários, como por exemplo 8 horas da noite. Hoje, a luz do dia já não é mais tão seguro assim, dependendo principalmente de onde você está, né? É seguro aqui na minha rua, nesse horário? É seguro. É seguro lá no Rio de Janeiro, numa comunidade, nesse horário? Talvez não. Seguro para quem? Continuando. professor, Quando... Oi. professor, perdão a interrupção. Eu sei que o livro trata os aparelhos eletrônicos como algo negativo, mas se nós prestarmos atenção, muitas vezes eles também nos ajudam. Por exemplo, quando você está assistindo um filme com a sua família, quando você está em um jogo, mas que ele seja cooperativo, por exemplo, de corrida, ou um jogo cooperativo qualquer. Assim, é um ponto forte que pode melhorar a interação com os familiares e também você não se sente sozinho, nem esquecido. Jogar online. Também, eu entendi o que você quis dizer. Online, Mas aqui nós estamos falando do, como é que eu posso dizer? Do calor humano, da presença da outra pessoa ali do seu lado. É claro que existem os jogos que você pode jogar com outra pessoa lá do outro lado do mundo, lá no Japão. por Existe, isso não tem claro. graça, Mas professor. aqui É a gente está melhor. falando de uma pessoa ali do seu lado, interagindo com você, né? Trocando aquela experiência, aquele prazer ali no momento, ali na hora, presencialmente com você, que é muito mais interessante, né?
é uma informação para validar esse estudo aqui, é que quando você faz esse tipo de ação, essa brincadeira com outra pessoa, o seu cérebro libera endorfina, que é um hormônio que causa bem-estar, certo? Você libera mais endorfina tendo uma brincadeira com alguém ali do seu lado do que brincando com uma pessoa que está do outro lado da tela. Eu me É um refiro, prazer desse professor, ao... tamanhinho e um prazer imenso estar com alguém ali do seu lado. Até mesmo estar na presença de um amigo seu já é maravilhoso. Você já libera endorfina em encontrar aquele seu amigo. Pelo telefone é uma coisa bem diferente, certo? Continuando. Quando uma criança brinca com outras crianças, ela entra em contato com uma realidade presencial, que eu falei, a realidade, e tende a enfrentar situações difíceis, como a disputa ou conflito com outra criança. Às vezes, gratificantes, como fazer um novo amigo. Tudo isso a obriga a interagir com os demais e lhe oferece a possibilidade de experimentar situações que são uma excelente aprendizagem. Então você note que o texto e esses estudos que eu vou lhe falando estão muito relacionados, sempre falam da questão do presencial. Estar ali com outra pessoa, sentindo a pessoa ali na sua presença, é muito importante. É isso que esse texto está falando. Claro que tudo isso que vocês falaram é válido. Sim, é perigoso ficar até tarde na rua hoje em dia, diferente dos anos 90, que não tinha tanta violência. É sim, isso é verdade. Tem jogos que você pode interagir com outra pessoa? Tem, isso é verdade, com certeza. Mas o que é que o texto aqui da nossa disciplina está dizendo? Que é muito mais importante e muito mais valioso para a formação da sua personalidade, ou seja, para as suas relações interpessoais, de pessoa para pessoa, que você faça isso com alguém presencialmente, certo? É isso que o Professor, texto quer dizer. então, professor, é o que eu queria dizer. Quando eu disse jogos em cooperativo, eu me referia a jogos em cooperativo local, onde o seu amigo está aqui ao seu lado, seu parente está com você e não do outro lado, não em outra casa, em outro lugar. Ele estando aqui comigo, jogando o mesmo jogo na mesma tela que eu. Também. Tem esses jogos, por exemplo, com um console como o Xbox ou PlayStation, que você joga com uma pessoa ali do lado, mas o texto fala sozinho, certo? É isso que o texto fala. Isso que você falou também é válido. Agora vamos virar para a página 47, dando continuidade à nossa leitura, certo? Prestem atenção. Uma criança que brinca sozinha em casa só pode aspirar o bate-papo com os amigos na rede, né? Na internet. Não é pouco, mas não é suficiente. Note o que eu falei. Estar se relacionando, interagindo com uma pessoa do outro lado do telefone é uma coisa prazerosa? Sim, o texto aqui está dizendo. Não é pouco. Isso é bom, mas não é suficiente. E passa a ser pouco quando é comparado, principalmente, à sua atividade cerebral, quando você está com um amigo ali do seu lado, certo? Estamos falando de uma questão tanto psicológica como biológica. Note que a ética estuda esses campos também, certo? Estamos falando de uma questão orgânica, cerebral, de hormônios, de felicidade em estar com uma pessoa do seu lado. Esse tipo de relação à distância pode fazer vibrar e sofrer, tanto quanto as presenciais, mas também permite escapar das situações indesejadas, com um simples toque, um simples clique, aliás, e desenvolver condutas de evasão que não ajudam a amadurecer. Então aqui, um ponto extremamente negativo é que a qualquer momento que você quiser evitar uma situação que para você pode não ser agradável, você desliga a internet, sai da conversa ou coisa assim. E que isso é uma atitude imatura. O que é ser maduro? O que é estar em um estado de amadurecimento? É enfrentar a situação com serenidade para buscar resolver o problema, caso haja, com o máximo de paz possível, com o máximo de ética possível. Porque, como eu sempre gosto de falar, a vida ética é a vida que vale a pena ser vivida. Uma vida dentro do correto.
Essa é a vida que vale a pena ser vivida. Então, amadurecer é ser ético. Continuando. Talvez, por falta de relações reais e tangíveis, as crianças de hoje tendam a ter mais fantasias. E entre essas fantasias está a de o que querem ser quando crescerem. Algo em que também se observam mudanças. Se há 25 anos queriam ser professores ou astronautas, agora querem ser ricos e famosos. Isso aqui também vem muito do que acontece nas mídias sociais. Eu acredito que a maioria de vocês tem contato ou já teve contato com o Instagram, né? O Instagram. Lá a vida de todo mundo é perfeita, é maravilhosa. Todo mundo lá está sempre bem, todo mundo lá está sempre bonito, né? É uma vida muito artificial, muito irreal. Todo mundo com os filtros no rosto para corrigir algumas coisas que as pessoas acham imperfeição, certo? E o que é imperfeição para um pode não ser imperfeição para outro, e isso também acaba mudando a sua forma de ver tanto o mundo, como principalmente a forma de você se enxergar. Você precisa ter um certo amadurecimento para ver que aquilo não é tão real como a mídia quer que você acredite que é, certo? Isso tanto ter uma visão ética comunitária, como você entender quais são os seus limites, certo? O importante é querer viver do nosso tamanho. O importante é, aprendam isso, estar satisfeito com o agora, mas não estar conformado. Eu estou muito satisfeito com o que eu estou fazendo agora, com dar aula para vocês, mas eu não estou conformado. Eu quero mais, eu quero estar dando aula para vocês no próximo ano, e no próximo, e ver vocês se formando. É isso que eu quero. Eu não estou conformado, mas estou satisfeito. Eu que ensino no nono ano. Pois não? O professor ensina no nono ano. Ensino, eu tenho uma habilitação para ensinar até o ensino médio, tá? Não, senhor. Pode ser tirando a sorte e pode ser presente. Ou assim, se eu tiver muita sorte, eu vou ensinar vocês até o terceiro ano do ensino médio. Ei, Continuando. professor, Pois não. então quer dizer que eles querem... Antigamente eles pensavam em adquirir profissões que qualquer um poderia chegar, profissões normais. Sim. Agora eles querem chegar a um ponto que já é como se fosse uma fantasia, não é? Chegar em um ponto bastante já... Um limite já, né? Fora do limite. Essa é a principal ideia desse parágrafo que a gente está lendo. Note que ele começa aqui, ó. O sonho das crianças há 25 anos atrás era ser professor ou astronauta. Nossa, que diferença, né? Um professor tem um determinado prestígio, é uma profissão digníssima, mas um astronauta, uma pessoa que trabalha na NASA ou na ESA, né, o Observatório, a Estação Espacial da Europa, tem um prestígio, claro, maior. Mas são coisas muito possíveis se você apenas estudar. Se você estudar, você consegue. Mas ser rico e famoso como o Neymar, o Gustavo Lima, ou coisa do gênero, é complicado, né? Porque eles não têm, por exemplo, eles não têm a formação que eu tenho. A formação acadêmica. Mas eles têm riquezas, prestígio, fama, que talvez eu nunca venha a ter. Certo? Então, professor, essa é a ideia. Mas se eu quiser, tipo, abrir o meu negócio, tanto faz, restaurante, loja, jogos, se eu quiser abrir um negócio, isso não está no limite, né? Isso será possível, isso pode ser possível, não é? Claro, isso é extremamente possível. Eu conheço casos de pessoas de sucesso que começaram a empresa com R$50, vendendo água. Hoje tem distribuidoras. Continuando, vamos continuar a leitura até as atividades agora. Seus modelos são os atletas profissionais, cantores e famosos que aparecem na televisão, como grandes exemplos de sucesso. São sonhos destinados a se chocar com a realidade, porque não pode haver tantos Messis, nem tantos Ronaldos, quanto a quantidade de crianças que sonham em sê-lo. É isso que eu acabei de falar. A realidade entre nós,
e eu falo de mim e vocês que estão assistindo essa aula, sermos professores ou até mesmo astronautas, é bem possível. Né? Estuda, escolhe ali um curso de exatas, manda o currículo para a NASA, entra em algum curso de engenharia aeroespacial, pronto, está dentro. Agora ser um cantor famoso, eu não tenho uma afinação vocal para isso. Eu não tenho talento de ser um bom futebolista, como Neymar, como Messi, como Ronaldo. Não tenho. Sem falar que o número de crianças que sonham em ser isso é demais. Não tem nem salário para esse tanto de gente. Vamos aqui no finalzinho da página, no nosso rodapé. As Nações Unidas nos lembram que as crianças têm o direito a uma infância gratificante e saudável e, acima de tudo, digna. Isso inclui poder brincar e se divertir, mas também ter uma condição de vida que atenda às necessidades básicas, certo? Aqui nós temos algumas regras na página 48, certo? Vamos continuar a aula. Regras para conviver em grupo, antes da gente entrar nas nossas atividades, que começa na página 49. Dá tempo de ler e fazer as questões. Para garantir a convivência em grupo, foram criadas algumas regras. No cinema, no teatro, nos estádios, nas quadras e nas praças públicas são determinados alguns comportamentos adequados para cada ambiente. Por exemplo, quando você vai no cinema, a regra principal é fazer silêncio, porque a pessoa do lado pode gostar de assistir o filme em silêncio. Isso é muito conhecido, esse comportamento de estar no cinema, faça silêncio. Mas, claro, tem algumas pessoas que fazem barulho, principalmente nas cenas de mais ação. Geralmente todo mundo, né, faz isso. Tem gente que chora, o professor. Tem gente que se emociona, vamos lá, vamos continuar. Nas praias, só um minutinho, pessoal, deixa as dúvidas para depois. Quando eu terminar a explicação, claro. Nas praias, uma regra de comportamento essencial é recolher a sujeira que você faz ali. Aquele pratinho, aquela garrafa de plástico e tudo mais. É essencial, é bem ético que você leve aquilo, tire da areia. Aliás, nem coloque na areia, coloque num saquinho e ponha na lata de lixo. É o básico, é uma regra de convivência para viver bem com a comunidade. Aquela comunidade praieira, vamos dizer assim. Todo mundo faz isso? Não, infelizmente pouquíssimas pessoas fazem isso. É mais comum você ir para algumas praias e ver lixo do momento que você chega até o momento que você vai embora. Nem todo mundo tem ética, nem todo mundo tem em si a consciência de que aquilo faz mal para ela, vai fazer mal para os outros, faz mal para os animais, para o planeta, para todo mundo. Aqui o texto vai apenas falar com outras palavras isso que eu acabei de falar para vocês. Que é interessante também, tanto a opinião do livro, de quem escreveu, como a opinião do professor, claro. Professor, um exemplo de uma regra de convivência em grupo. Na escola, por exemplo, também deve se manter o silêncio e a atenção e a compreensão. Isso, principalmente silêncio, principalmente no momento de explicação, né? E a compreensão de que o professor precisa explicar e os outros alunos querem fazer a atividade em silêncio, concentrados. Isso é muito ético dentro de uma sala de aula. Vamos lá. Na página 49, a gente tem algumas questões. A princípio, já de cara, a primeira questão pede para formar duplas. Seria maravilhoso se estivéssemos em sala. Porém, essa questão você pode resolver sozinho, certo? Porque ela vai lhe pedir apenas para elaborar algumas regras de convivência para a sua sala de aula. E a gente conhece muitas regras para a sala de aula. O que eu vou querer de vocês é que você elabore regras para os momentos em sala de aula. Momento da explicação, momento de atividade, momento de prova, certo? Professor, deixa eu passar. Pode. Professor, desculpa. Só um minuto, Taimo. No ano passado, né, professor, a gente tinha tipo um mural que a gente escrevia as coisas que nós não era para fazer, a gente cumprir.
Foi no quarto série, a quinta série foi. Sei que era assim, aí não bater nos coleguinhas, não fazer isso. Era assim, umas regras de convivência. Tudo assim, respeitando. Isso, Mas é isso que eu quero, mas eu quero individual. Eu quero que cada um reflita sobre o que deve fazer e o que não deve fazer em sala de aula. E também aqui, certo? Coisa muito importante, tanto na sala de aula quanto aqui. É interessante ficar com conversa paralela no chat? Claro que não. Tira a atenção dos alunos, tira a atenção do professor, porque o professor vai parar a explicação para ver o que é que tem naquela mensagem. E não é nada relacionado à aula. Então isso não é interessante. Professor, É muito mais ético que a gente se atente que esse momento é um momento de aula mesmo. Que o chat é aquela pasta para você pôr perguntas relacionadas à aula, ao conteúdo. E que se tiver uma dúvida, você espere o professor terminar a explicação para não quebrar a linha de raciocínio do professor e, enfim, você tirar a sua dúvida. Porque é claro que o professor vai tirar as suas dúvidas. E se você também tiver dúvidas posteriores, você pode me procurar, que eu respondo no Google Classroom e também no meu WhatsApp. Claro que eu respondo. Agora sim, Taimon, você queria perguntar. Pode falar. então, vou perturbar muito, mas só uma pergunta nada demais. Esse cartaz sobre as regras de convivência sobre a escola, será atividade de casa? Essa primeira questão, sim, ela vai ficar como atividade de casa. Eu não vou pedir um cartaz porque vai exigir cartolina ou coisa do gênero, né? Eu quero que vocês fiquem em casa, que vocês façam isso no caderno mesmo. Você pode usar pincéis, né, que a gente chama de canetinha. Você pode usar lápis de cor para deixar a sua folha, o seu caderno, bem bonito, bem interessante. Porque essa atividade é para ser lúdica, certo? Para você trabalhar bastante com cores, com formas, que você use, por exemplo, mais de uma folha, certo? Professor, Oi. o senhor não tinha passado uma atividade que era para poder fazer uma história em quadrinho? Passei. É a 7ª questão da página 45. Professor, eu fiz um desenho e uma mensagem embaixo. O senhor Uma recebeu? história. Mandei. Eu vi aqui de todo mundo que me mandou. Eu mandei. Vamos continuar as explicações das questões. Segunda É pro- questão. Atenção, vamos lá. A fotografia abaixo foi tirada no estádio do Barcelona, considerado um dos melhores times de futebol do mundo. O Barcelona é conhecido mundialmente, entre outros fatores, pela qualidade técnica dos jogadores e pela grandiosa torcida. Diga-se de passagem, tem torcedores no mundo inteiro. Agora escreva 3 regras de como se comportar como um atleta do Barcelona durante um jogo e como um torcedor do time que vai ao estádio assistir a uma partida. Podemos fazer sala. As outras é para fazer aqui, certo? Antes de mais nada, uma informação importantíssima. Lá na Espanha, no estádio do Barcelona, um torcedor do time adversário assiste o jogo do lado mesmo, sentado do lado de um jogador do Barcelona. O torcedor do Manchester, por exemplo, e o torcedor do Barcelona, eles assistem de lado, aqui, sem o menor problema, sem briga, diferente do que acontece no Brasil, onde as torcidas são escoltadas pela polícia, né, para que não morra ninguém, né, porque briga a gente sabe que vai ter, mas a polícia busca minimizar os efeitos. Já em alguns países onde os torcedores têm um pouquinho mais de decência, um pouquinho mais de ética, a coisa é diferente. As pessoas assistem, você está com a camisa de um time e o rapaz aqui do lado está com a camisa de outro time. Tá, tudo bem, é um ser humano. Não precisa você odiar a pessoa porque ela torce outro time. Olha que ideia mais absurda. A pessoa só tem uma opinião diferente da sua. Ela só torce por um time diferente do seu. Ponto. Essa é uma excelente reflexão para você responder ao item B da segunda questão, certo? Já a primeira, o item A da segunda questão, você vai responder como se fosse um jogador, certo? E é por isso que eu não vou num estádio de futebol aqui no Brasil, né? Principalmente aqui no Ceará. É uma confusão.
Eu ouço relatos absurdos de algumas pessoas que já foram. Terceira questão. Eu acho que essa atividade vai ficar inteiramente para casa, porque a nossa aula vai acabar em 6 minutos. Leia o texto a seguir e responda ao que se pede. Como se comportar no cinema, no teatro ou nos espetáculos em geral. Seja pontual, nada de chegar atrasado. Professor, para caixa, a gente vai ter que fazer a 49 e a 50 ou só... Com a 49 a 50, sim. Preste atenção, seja pontual, nada de chegar atrasado, pois isso implicará importunar os outros para chegar ao seu lugar. Por exemplo, seu lugar é no meio das cadeiras e o filme já começou. E você vai ficar ali passando pelas pessoas, incomodando as pessoas, tendo que se afastar. É interessante que você chegue na hora, que todo mundo chegue na hora, certo? Para ir se organizando. E antes do filme começar, estarem todos organizados, bem acomodados nos seus lugares. Isso para o teatro, para o cinema, para qualquer espetáculo de música, seja lá o que for que você for assistir. Até mesmo para uma reunião de trabalho. A reunião começou e depois a pessoa chega. Isso não é interessante. E também para a aula, principalmente no nosso caso. A aula já começou. Aí depois que você entra na sala, depois que você entra aqui, perguntando página, é mais interessante que você chegue na hora, certo? Nada de papinho com o vizinho, nada de papinho no chat. Olha só como esse texto, como essas atividades se relacionam à nossa maneira de se comportar. Vocês estão vendo? É muito importante nos atentarmos a essas regras, a essas orientações de comportamento. Se você foi, é para prestar atenção e respeitar o espetáculo em silêncio. No caso, o espetáculo aqui é a nossa aula e a dos outros professores também. Não saia no meio da sessão para nada. A não ser em caso... Só um minutinho, cara. A não ser em caso de vida ou morte. No nosso caso aqui, não precisa você sair, exceto que seja muito importante. Porque é aqui onde você vai ver a explicação, é aqui onde a gente vai tirar dúvidas. Então esse momento é o momento principal do seu dia na questão da educação, na questão do aprendizado, certo? Intervalos, se tiver, que vai ter já já, foram feitos justamente para sair sem atrapalhar ninguém, certo? A gente tem um intervalo. Eu estou relacionando essas regras aqui com a gente. A gente vai ter um intervalo, que é o momento para isso. Balas, pipocas, chocolate, comida em geral, E outros pacotes devem ser consumidos na maior discrição, sem barulhos excessivos. Por exemplo, as pessoas que vão fazer o Enem e levam um monte de comida, ficam fazendo um monte de barulho, atrapalhando quem vai fazer com concentração. Eu, por exemplo, levo uma caneta e uma garrafa de água e pronto. Tá ótimo. Celular, só desligado ou no modo silencioso. No nosso caso aqui, claro que o que a gente deve fazer é ficar no telefone para poder assistir a aula. A maneira correta de aplaudir é deixar uma das mãos paradas, só que aqui é mais uma regra de etiqueta mesmo do que uma questão de ética. Firme e forte enquanto os dedos da outra são batidos na palma dela. Se é a sua primeira ida a algum espetáculo desconhecido, como ópera, preste atenção nos outros e só bata palma quando todos o fizerem, certo? No caso aqui, venha tirar as suas dúvidas quando o professor falar, quando todo mundo estiver falando. Só um minutinho, Caio. Um aplauso fora de hora é muito inconveniente. Pode perguntar, Caio. O professor, tem hora que eu tô na aula agora, aí do nada sai sozinho comigo. Certo. Aí eu volto e pergunto a página e tudo. Tá bem, vamos lá. Item A e B da terceira questão. Circule no texto acima as regras que você costuma respeitar, que você faz. Como a gente não está indo a teatro, cinema, coisa do gênero, vamos interpretar esse texto como se fosse para a nossa sala virtual, certo? E discuta com seus colegas, no caso, reflita, já que, ou você pode discutir no WhatsApp, por exemplo. Quais são as outras regras para se comportar nesse local?
O que é que você pode fazer? Existe alguma outra regra? Vamos rapidinho aqui na questão 4 e 5, porque a gente tem só um minuto. Observe a cena abaixo, só um minuto. Observe a cena abaixo e escreva as regras que as pessoas estão desrespeitando. Aqui tem muita regra que o pessoal está desrespeitando, certo? E na quinta questão, encontre as palavras do quadro abaixo, no caça-palavras. Essa 4 e 5 é mais simples. Bom, pode falar, você que estava com dúvida. Na 4 tem muitas regras que eles estão desrespeitando mesmo. Sim, sim. Oi, fale. Tá me escutando? Tô. Professor, é pra casa, pra fazer. É pra fazer tudo em casa. Tudo em casa. Eu já mandei pro professor, viu? Professor, eu acho que já Tá começou o certo. recreio. Já começou sim. Eu mandei pelo ar. vou me despedir de vocês aqui. Certo? Tchau, professor. Saudade. Tchau, professor. Até não sei que dia. Tchau, professor. Fique com Deus. Me manda aí o número dos professores. Vou lá, vai lá pro WhatsApp. Cadê Fiote?